Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que todas as semanas sintoniza conosco aqui o canal 55 HF da TV Unifev para acompanhar o programa Empreender Tecnologias. E hoje, mais uma vez, nós vamos trazer assuntos relevantes, assuntos de grande interesse para que você possa conhecer mais as fronteiras do conhecimento, o conhecimento acadêmico, o conhecimento profissional. Nós estamos aqui direto do Labim agora. E, mais uma vez, recebemos no programa o professor Carlos Roberto Garcia Cotas. Bem-vindo. Opa, eu que agradeço. Antes de eu começar toda aquela história da sua formação. Mas é muito importante para que o pessoal saiba, né, quem é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. O Carlos Roberto é engenheiro químico, especialista em gestão de projetos industriais. É especialista em gestão empresarial pela FGV e mestre em administração de empresas pela PUC Rio Grande do Sul. Isso. É consultor empresarial de negócios internacionais, professor aqui na Unifev, naturalmente, e editor da editora Boreal. Muito bem-vindo, e eu gostaria de começar pedindo, já que a gente vai falar nesse assunto que é a China, mais do que esse assunto, essa nação gigantesca, eu acho importante a gente, aliás, você posicionar um pouco para a gente no cenário mundial, quem é esse gigante, né? O que está acontecendo agora com a China? Vamos falar economicamente, né? A China é um principal ator no comércio internacional, né? Grande fornecedor para todos os países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, etc. Então, tem uma população gigante de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? Tem um universo de jovens entrando no mercado de trabalho, pessoas entrando no mercado de trabalho continuamente. Um dos desafios da China, porque o pessoal fala, por que a China precisa crescer? Porque ela precisa dar emprego. Porque se não tiver emprego é o ponto-chave para você ter questões sociais e conflitos sociais. Se você deixar a China parar de crescer e não abrigar esses 30, 40, 50 milhões de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, você começa a ter problemas sociais, roubos, brigas, etc, etc, e pode entrar num caos num projeto, numa empresa, num país daquele tamanho, né? Sem dúvida. Então, assim, precisa ter uma taxa de crescimento para alcançar e pegar essas pessoas. Sem contar que também a China precisa resolver questões que ela não pensou em resolver até hoje. Por exemplo, previdência eles não têm, sistema de saúde público eles não têm, né? A previdência é pessoal. A previdência é o filho, né? A previdência é o filho, você tem que pensar no filho. São conceitos quase medievais ainda. Mas inclusive desse problema de preferência pelo filho masculino, porque o filho masculino, lá tem um problema cultural seguinte, Sim. A mulher, inclusive muitos chineses antigos, quando você pergunta quantos filhos ele tem não conta a mulher. Puxa. Porque a mulher, quando ela casa, ela passa a ser mão de obra da família do marido. Entendo. Entende? Então, assim, para o chinês, pensando naquela vida campesina, ter filho homem significa ter trabalho e recursos quando ele envelhecer. Sem dúvida. Então tem muitos, aquela história de aborto quando são meninas, aquela coisa toda, preferência. Tanto que a população masculina é bem maior que a população feminina na China. Né? Claro, Só que isso, obviamente, mudou com a modernidade, aquela coisa toda, mas essa geração que está aí ainda tem esse grande impacto. E eu acho que um pouco o impacto da China no mundo, no sentido econômico que você está falando, não é só que a China vende, né, para outros países, mas porque compra também. Sim, porque ela demanda produção. tudo. Nós, por exemplo, ela compra minério nosso absurdamente, né? Minério e soja. Exato. Da nossa balança comercial para a China, 70% praticamente é minério e soja. Né? Alimento e minério para fazer aço e produzir seus produtos. Né? Quer dizer, nessa altura do campeonato, com esse volume de compras, de consumo, a China passa a ter uma importância econômica mundial gigantesca. Para nós aqui é altíssimo. Mundial. Há poucos dias atrás houve um movimento na desvalorização da moeda deles. Né? E algumas pessoas dizem que se todos os chineses, esses 1 bilhão e 300 milhões resolverem dar um salto
ao mesmo tempo que balança a Terra. A Terra vai... A Mafalda fez essa pergunta, né? Do Quino. Mudar de órbita. Mas é verdade. Bom, mas assim, o pessoal brinca, se eles começarem a tomar café, por exemplo, não vai ter café. Claro. Abastecer, é uma coisa, mudanças de hábito lá são absurdas. Carro, a cidade de Donguan, que é a cidade que eu fico, quando eu vou, num dia especial, que eu não lembro exatamente o dia, que é um dia festivo, eles venderam 6 mil carros. Brincadeira. 6 mil carros, numa única cidade, uma cidade que tem 6 milhões de habitantes. 6 milhões? 6 milhões de habitantes. E deve ser muito comum cidades com 6 milhões de habitantes. Ah, eu acho que na China eles têm mais de 100 cidades com 1 milhão de habitantes. Barbaridade. É absurdo. É. Mas, Carlos, como é importar produtos da China? Olha, importar da China é como importar de qualquer outro... Do ponto de vista externo, é como importar de qualquer outro país, né? Você tem que ter todo um cuidado de procedência, né? Se preocupar quem é o fornecedor que está te fornecendo aquele produto. Só que na China tem algumas características diferentes pelo tipo de negócio que os chineses fazem, né? Eles são muito objetivos, né? Esse é o primeiro aspecto. E segundo aspecto que é interessante, é assim, a China faz tudo que você quiser. Né? E o pessoal às vezes fala comigo, o produto da China não é de boa qualidade. Eu falei, não é o produto da China que é de má qualidade, é quem comprou o produto quis um produto de má qualidade. Porque você compra um telefone da Apple que custa uma fortuna e é feito na China. Sim. E você vê a qualidade da construção dele. Claro. Então a China faz produtos de péssima qualidade e faz produtos de qualidade absurda. E ela cobra esse preço. Então quem vai determinar a qualidade do produto é quem está comprando. Sim. Então você vai lá, por exemplo, você é um fabricante de móveis. Você pode escolher um móvel extremamente bem feito, com uso de matéria-prima de primeira linha, ou você pode escolher um móvel, desenvolver com eles um móvel mais simples. Né? Ele vai fazer para você o que você pedir, né? De acordo com a sua especificação. Porque o chinês se enxergava muito como fabricante, ele como fabricante do mundo. Isso está mudando um pouco, porque vamos pensar no Japão. O Japão, quando começou um problema depois da Segunda Guerra Mundial, começou a produzir, mas não tinha marcas fortes. Sim. Né? Então, ele não tinha uma inserção no mundo como gerador de produto. A China, ela produz, mas ela não tem as suas marcas. Isso está mudando. Por exemplo, ar-condicionado, você já tem empresas chinesas aqui vendendo ar-condicionado com as suas marcas, né? Estão em lojas virtuais, vendendo horrores. Bem instaladas aqui no Brasil e tudo mais, com marcas internacionais. Claro. Carros vendendo aqui com marcas próprias, né? Eles estão contratando muito designers estrangeiros para produzir equipamentos. É muito comum você em feiras, você ver um produto, por exemplo, eu vi uma empresa de torneiras, metais de construção. Sim. Ela só tinha foto de 3, 4 designers italianos ali, mostrando toda a linha desenvolvida, e eles já vendendo a marca deles, né? Então eles estão mudando para isso, eles estão deixando de se olhar como fabricantes, estão se enxergando mais como produtores, donos de uma determinada tecnologia, etc. Bacana. A China é o país que hoje mais forma engenheiros no mundo, né? Sim. Sim. Assim, tem um mundo de engenheiros sendo produzidos ali absurdamente. Claro. Tudo para desenvolver esses produtos, né? E que tipos de empresas se beneficiam ou se beneficiariam com as importações da China? Olha, eu acho que qualquer empresa no Brasil hoje que produz qualquer produto manufaturado ou um produto engenheirado, ela pode se utilizar da China como apoio, ou como apoio como desenvolvimento, né? Porque produzir no Brasil é um desafio, né? É um trabalho complicado. Nós temos mão de obra cara, encargos trabalhistas absurdos, impostos absurdos, logísticas absurdas, né? A China, assim, às vezes as pessoas chegam para mim e falam, mas a China tem trabalho escravo. Eu sempre falo, trabalho escravo, essa história de trabalho escravo é uma cortina de fumaça. É para você não enxergar o que de fato acontece. O chinês trabalha muito, por exemplo, na indústria, tem ritmo de trabalho de 28 dias seguidos, com um dia de folga. Pessoas trabalhando às vezes 10, 12 horas por dia. Culturalmente eles aceitam isso. E principalmente em regiões da China, as leis trabalhistas mudam de acordo com as regiões em função do interesse do Estado. Sim. Então, por exemplo, regiões próximas a Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, que é a sudeste, ali onde começou a industrialização da China, aquela região ali já tem uma legislação trabalhista mais rígida, porque tem uma mão de obra muito mais qualificada e mais cara. E onde ficou um pouco mais próximo do Ocidente. E ali se produz computadores, telefones, né? Então produtos de alto valor agregado. Agora, quando você vai precisar produzir produtos de baixo valor agregado, calçados, roupas, etc. Aí vai você começa para o interior e aí a legislação fica flexível, porque essas empresas elas não têm uma margem de lucro tão grande, então elas precisam ter pessoas trabalhando mais, tendo menos descanso, etc, etc. Mas isso não é só o ponto, quer dizer, a China, por exemplo, tem uma logística absurda.
Né? As estradas chinesas são espetaculares, as rodovias, as ferrovias são sensacionais. Né? Funcionam absurdamente. Eles não têm o problema de infraestrutura que nós temos. Não tem nenhum. A infraestrutura, agora na crise de 2008, o governo resolveu colocar dinheiro para gerar trabalho, construindo infraestrutura, mais estradas, mais ferrovias, mais etc. Os trens-bala, por exemplo, eles construíram um triângulo de trens-bala lá, ligando Guangzhou, as 3 maiores cidades, Guangzhou, Pequim e Xangai, né? Trens que andam a 330 km por hora. Puxa. Só que agora eles limitaram a 250 por causa de consumo de energia. Claro. Né? Mas assim, então é uma infraestrutura absurda. Aquele avião A380 da Airbus, que é o maior avião do mundo, ele foi comprado pela Air China para fazer voo regional, local. Transportar 300, 400 pessoas dentro para ligar Guangzhou com Xangai, Guangzhou com Pequim, etc. Pelo volume de pessoas que utilizam. Se você olhar os aeroportos chineses, são sensacionais, são maravilhosos de lindos. Né? Você vê a estrutura, funcionamento. O aeroporto de Hong Kong é um case de construção, de funcionamento. Né? Bacana. É uma coisa impressionante. Os portos funcionam. O Porto de Xangai ele tem um braço dentro do mar. Eles aproveitaram umas ilhotas que existiam próximo a Xangai, fizeram uma estradinha até essas ilhotas e construíram um terminal de container ali, afastado, assim, acho que é uns 3, 4 quilômetros da costa, uma coisa sensacional. Provavelmente muitíssimo os processamentos de carga. Rápido, eficiente, barato. Né? Para nós aqui é tudo muito difícil. Então, todas essas vantagens dela, para qualquer empresa aqui no Brasil, a empresa pode se aproveitar disso, né? Para comprar componentes, ou às vezes até produtos prontos. Né? Tem muitas empresas que trazem produtos prontos de lá, eu acho que, não vou dizer muitas, mas muitas mesmo. Né? Trazem bastante produto pronto de lá com a própria marca. Agora, quais os cuidados que o importador deve ter para fazer negócios com a China? O primeiro cuidado é a seleção qualificada do fornecedor. Você buscar entender o fabricante, quem ele é, o que ele faz, onde ele está situado. Né? Esse é o primeiro ponto. Verificar se você vai ter um bom relacionamento com ele. Porque o chinês ele preza muito o relacionamento. Sim. Né? E quando você tem um problema do outro lado do mundo, é importante que a pessoa do outro lado seja flexível e entenda os seus problemas para tentar te ajudar. Isso é importante. A segunda coisa é se preocupar com certificações. Né? Cada vez mais está aumentando o nível de certificações. Você quer trazer qualquer produto elétrico, utensílio doméstico, por exemplo, utensílio não, qualquer produto elétrico doméstico, você tem que ter uma certificação do Inmetro, que é a 371, que é de segurança elétrica. Então você tem que ir lá fazer teste, garantir que o equipamento não dá choque, não pode queimar, pegar fogo, etc, etc. Né? Bacana. Então tem que fazer essas preocupações. E importante é ter alguém lá. Claro. Ter alguém lá para acompanhar, alguém lá que verifique como as coisas estão funcionando, acompanhando o processo. Porque importação da China você vai pagar antecipado e vai receber 29 dias depois. Aí você vai saber o que você comprou. Claro. Então é importantíssimo. Tem que ter um bom corretor. Tem que ter um bom corretor, um agente, alguém que está lá para te assessorar lá. Bacana. Né? E os cuidados numa visita à China? Cuidados o empresário deve ter? Eu acho que assim, a China hoje, primeiro aspecto, assim, tome cuidado que as cidades maiores como Xangai, Guangzhou, Pequim, você tem muitas placas bilíngues, né? Mas quando você vai para o interior, a coisa começa a mudar um pouco. Claro. E assim, você volta, quando eu vou para lá, a sensação de analfabetismo pleno. Né? Porque você olha para uma placa e você não sabe nada do que está escrito ali. Né? É uma coisa sensacional. Né? Eu consigo entender algumas coisinhas que estão escritas, mas nada. É uma sensação terrível. Então, quando você vai um pouquinho, você já perde toda a oportunidade que você tem de ter informações fixas em inglês, por exemplo. E você tem que se preocupar com tradução. Ou você falar bem inglês e encontrar um tradutor de inglês chinês, ou você ter um tradutor que fale português chinês para te acompanhar e te ajudar nesses processos. Senão você vai ter muita dificuldade. Dentro das próprias empresas, né? Você vai numa empresa achando que todo mundo fala inglês, a maioria das pessoas fala inglês? Não. Geralmente é o pessoal de comércio exterior que fala inglês, e às vezes o pessoal técnico muitas vezes não fala. E o empresário chinês, que é um cara da geração anterior à nossa... Só fala mandarim. Só fala mandarim. Legal. Né? Ou cantonês, né? que é o dialeto ali do sul. Né? Perfeito. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Um detalhe com a alimentação também, depois a gente fala. Né? Tá. Isso é importante. Nós continuamos daí então. Vamos lá. Vamos fazer um rápido intervalo, você já está curioso, eu também. Daqui a pouquinho a gente volta aqui dos estúdios da TV Unifev, continuando o programa Empreender Tecnologias. Até já.